Já solicitei aqui a gravação, estamos começando a nossa gravação. Lembrando que as aulas ficam gravadas no nosso canal do nosso YouTube, tá? Estou colocando novamente o link lá. Quem não está inscrito, se inscreva. E hoje é motivacional com chicote e flores. Com Eu acho que eu gosto mais flores, Hoje acreditem. foi pelo mês das mulheres, né? Aí você Mês traz das mulheres, motivação né? com flores. Exatamente, exatamente. Bom, gente, vamos falar aqui exatamente sobre isso, né? A gente voltou do seminário mega motivado e é uma energia, parece que você aí colocou a capa da Mulher Maravilha, vai voar e vai desbravar. E aí a gente acaba sendo tomado pelos dias e a motivação ela vai se esvaindo. E exatamente sobre isso que eu quero falar. E quero exemplificar algumas coisas da minha vida, né? Eu sempre trago muitas coisas da minha vida, por quê? Para vocês entenderem que eu também vivencio situações, né? Eu passo também por desafios. E isso diz muito dos nossos resultados, da forma como você reage a tudo isso. Então, hoje eu queria falar sobre exatamente isso, sobre os 3 pilares importantes para que você mantenha aquela chama, mantenha aquela motivação dentro do seu negócio. Então, hoje é uma aula motivacional. Como eu falei, o nosso negócio não é só sobre vendas, produtos e treinamentos, mas é sobre nós. Se a gente não trabalhar isso, consequentemente, você não vai avançar em nada. Porque você é a base de tudo. Você é a base da sua família, você é a base dos seus projetos e você é a base também dentro do seu negócio, né? E se você não estiver bem, você não estiver alinhada com isso, as coisas simplesmente não acontecem. Então, hoje eu queria falar sobre uma situação que é muito comum em vendas diretas e principalmente quando você está em liderança de equipes, quando você está à frente de equipes como diretor ou como uma líder, tá? Como uma futura diretora, uma DIC, tá? Que é a continuidade no processo para alcançar resultados. Então, o que eu observo é que nem sempre é a falta de conhecimento técnico, né? Nem sempre é a falta de treinamentos, mas é a falta de execução, ou seja, uma ação. A falta de ação é que é responsável pelos não resultados, né? Aí, com base nisso, eu acabei desenvolvendo alguns pontos que eu acredito que podem ajudar vocês a tentar entender o que acontece. Que eu tenho certeza que todo mundo é assim. Tá volta super animado, e aí volta de um retiro, do que for, e de repente os dias vêm, e aí você vai desanimando. Parece que vai sendo tomada por uma falta de perspectiva, né? E eu acredito que as mudanças que a gente precisa na nossa vida, elas acontecem, ocorrem, quando nós conseguimos enxergar essas barreiras. E mais do que isso, quando nós tomamos consciência. Eu vou dar um exemplo aqui da terapia, né? A Adriana era minha psicóloga maravilhosa, me ajudou assim num momento maravilhoso, mas aí descobrimos que nós tínhamos outros caminhos, que não era a psicologia, que era uma grande amizade. A gente acabou tendo uma afinidade muito grande e, obviamente, ele é mega profissional e disse, Jaque, eu infelizmente não posso ser sua terapeuta. Então, eu perdi uma terapeuta e ganhei uma grande amiga, né? São as trocas da vida, mas que foi muito positivo. E eu continuei minha jornada na terapia. E aí, atualmente, eu tenho realizado a terapia e foi feito um teste, né, de esquemas. É um teste de mais de não sei quantas perguntas, gente. Só que assim, perguntou, eu respondo, perguntou, eu respondo. E aí eu pensei, devo estar arrasando, né? Devo estar enganando ela, mas não tem jeito, gente. O questionário é tão bom que mesmo que você engane, depois o questionário bate certinho. E ali foram identificados alguns esquemas importantes que dizem muito, por exemplo, dos meus relacionamentos, né? De como eu me comportava nos relacionamentos, como é que eu agia, porque eu era tão permissiva em determinadas situações. E aí foi esquema de abandono, foi esquema de dependência emocional, foi esquema de escassez. Olha só, gente, esquemas muito fortes, né? E aí você fala assim, existe tratamento para esquema? Não, porque isso não é uma doença. Isso é um comportamento que você vai adquirindo ao longo do tempo, como se fosse um escudo. Acaba criando defesas, comportamentos, cria esquemas. Para quê?
de situações que não foram curadas nem identificadas, mas que se interferem. No campo profissional, é, no campo profissional isso não é forte, né? Mas no campo pessoal foi gritante. E aí você fala assim, já, tá bom, beleza, você identifica os esquemas, e aí se não tem tratamento? Tem tratamento. Quando você entende o que você tem, né? Quando você associa uma situação com aquele fato, você entende como é seu comportamento diante daquilo, você começa a vigiar, você começa a se atentar. Aí você fala assim, gente, é isso. Porque parece que abre um portal dentro de você e parece que tudo fica muito claro, muito transparente. Sai aquele véu, né? E você consegue enxergar. E o fato de ter consciência traz mudanças. Muitas vezes você não precisa de coisas extraordinárias para promover mudanças na sua vida. Mas o fato de você ter consciência sobre aquilo muda. Um exemplo disso. Relacionamento não é só relacionamento afetivo, né? Homem e mulher. Mas um relacionamento com pessoas. Então, a minha última experiência que eu tive aqui, que eu conto para vocês, eu falo que esse encontro que a gente tem uma vez por mês, vocês ficam sabendo tudo que acontece de novidades e tragédias na minha vida, né? É ótimo, é bom que eu converso com todo mundo um monte de coisa. É, que foi a Solange, que sumiu aqui de casa, né? Começou no dia, ficou 2 semanas, picou a muda e inventou as desculpas mais loucas. Em outra época, na época antes do esquema, antes de eu entender que esses esquemas, eu teria dado uma chance a ela. Eu teria duvidado da minha percepção. Não vou, vai que de repente, entendeu? E isso é um esquema, né? É uma dependência emocional. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que quando ela não deu notícia, eu avaliei, não, isso aqui não está certo, essas informações não estão batendo, eu não vou esperar, eu vou já trocar. Já dispensei, entendeu? Parece uma coisa fria, não, mas ali já foi um sinal de que eu consegui identificar o esquema e ter uma atitude. Então, o que que eu quero dizer para vocês? É, os pontos que eu estou colocando para vocês hoje vão ajudar vocês, como eu tinha falado antes, a entender o que, que realmente acontece com vocês. Porque é aquela minha experiência. Porque eu acredito que as mudanças elas acontecem quando nós conseguimos enxergar o quê? As barreiras. Quando você começa a melhorar, ter resultados na Mary Kay, ou em qualquer outra coisa da sua vida, quando você enxerga esses obstáculos, né, essas barreiras, você toma consciência e aí fica muito mais fácil você direcionar suas ações para que o que realmente precisa ser feito. Aí você sabe o que precisa ser feito. E aí, obviamente, a partir de uma consciência, você começa a corrigir. Então, o treinamento de hoje é uma aula realmente motivacional, né? Que é do treinamento à ação. Então, você quer dar certo, tem assistido os treinamentos, sabe o que precisa fazer, aí percebe que não faz, ou só adia o começo, o recomeço. Se você é aquela que acha que sozinha não consegue, ou espera que as coisas aconteçam para que dê o próximo passo, essa aula é para vocês. Eu vou te falar que é para todo mundo, e eu me incluo nisso. Né? Eu tenho certeza que vocês estão se identificando com isso, né? De perceber que quer fazer e não faz, sempre adiando, tá sempre esperando, de repente, alguém que está ali contigo para você não fazer sozinha. Ou seja, eu tenho certeza que em algum momento vocês se identificaram com algum ponto que eu coloquei, tá? E eu vou dizer para vocês, eu sou assim, eu sei os meus pontos fracos, tá? Jaque, então quais são os seus pontos fracos para você trazer aqui para esse treinamento? Primeira coisa que eu já falei para algumas e as pessoas nem acreditam, acho que isso é papo. Eu sou procrastinadora, não parece, né? Sou extremamente procrastinadora. Gravem isso, né? Quando alguém é muito alguma coisa, é porque existe uma falta, tá? Então, exemplo, você trabalha com uma máquina de segunda a domingo e não para. Nossa, maravilhosa mulher. Esse excesso é uma falta.
E normalmente essa falta é um buraco emocional, tá? Eu digo isso porque eu vivi essa fase na Mary Kay. Quem é das antigas, né? Sabrina é das antigas, uma máquina. Eu trabalhava na Mary Kay de domingo a domingo, mas eu tinha um buraco emocional. Enquanto todo mundo voltava para casa, encontrava com seu marido, namorado e seus filhos, eu chegava em casa, eu só tinha o meu gatinho. E isso era o meu grande buraco emocional, entendeu? Então, o que que isso me trouxe? O que eu vou falar com vocês, né? Tem dois caminhos. Ou você concorda, confirma, assina e diz: eu sou assim e assim serei. Ou você diz: não, eu sou assim, eu não sou assim, eu estou assim. E eu não quero continuar assim. Porque isso atrapalha a minha vida. Então, quando eu percebi que eu tinha esse buraco emocional, o que que aconteceu? Eu falei: eu não quero. Eu quero poder chegar em casa e construir minha família. Eu quero poder chegar em casa, ter uma pessoa me esperando. E assim foi. O que que aconteceu? Eu comecei a buscar um relacionamento. E foi quando eu casei, aí quando eu tive a Isabela, né? Tive o Miguel, depois tive a Isabela e construí minha família. Ah, beleza, não tô divorciada. Não importa. Foi construída minha família. Família não precisa ser só marido, mulher, filhos. Não. Eu tenho minha filha, tenho meus pais. É uma família. Pode não ser aquela estrutura de família, mas estou bem resolvida com isso. Mas construí. E aquele excesso que era uma falta, ela se equilibrou em todos os outros pilares da minha vida, né? Então, por eu saber que eu sou altamente procrastinadora, eu sou muito planejada e organizada. O pessoal fala: nossa, você é muito organizado e planejado porque você é militar. Não, porque militar é desorganizado. Ele só é disciplinado porque ele é obrigado a acordar todo dia cedo, porque se não acordar todo dia cedo, chegar lá no quartel, ele é preso. Ele responde por isso. Entendeu? Enquanto na CLT você é mandado embora, lá você é preso. Então, o militar não é disciplinado, é desorganizado financeiramente, tem trilhões de dívidas, tá? Essa é a real, né? Por isso eu não namoro, no caso, com militar. É simples assim, tá? Então vai a dica. Então, parece que a fardinha, eu até morri de rir outro dia, falaram assim: a farda estraga a mulher, melhora o homem. E é verdade. Um homem sem farda, quando eu olho lá, eu falo: misericórdia, volta com a farda. E a mulher que tá com aquela farda parece uma, meu Deus do céu, uma pastel, tira a farda, aquele cabelo, mulher parece sair daquela moto, tira o capacete. É nesse nível, entendeu? Então, eu sou muito planejada e organizada. Não é porque eu sou militar. É porque eu sou muito planejada e organizada, porque a minha falta é qual? Ser procrastinadora. Se eu procrastino, isso é uma coisa que me atrapalha a realizar os meus sonhos, então eu preciso mudar. Como é que eu consigo ser menos procrastinadora? Ter uma vida planejada e organizada. Eu tenho que saber tudo que eu vou fazer todos os dias. Porque aí eu sigo aquela reta e não olho para o lado e não vou para atalho. Por isso, planejamento e organização é a base para você não procrastinar. Então, assim, beleza, eu sou procrastinadora, mas eu podia viver com essa desculpa. Mas não. Eu me organizei e me planejei muito. Então, se eu sou muito planejada e organizada, qual é a falta? Procrastinadora. Então, eu sou organizada e planejada porque se eu titubear, eu me desfoco. Eu tenho foco nas metas. Por quê? Para alcançar o que eu preciso financeiramente. Então, eu sigo a trilha e foco naquilo. Por quê? Já por que você é muito focado em metas para alcançar o que você quer, para você se manter financeiramente? Porque a minha falta é a escassez, né? Não medo da escassez, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso ressoa negativamente para o universo, né? Eu não tenho medo da escassez, eu não quero escassez. Por quê? Porque eu já vivi a escassez, né? Então, eu acabei desenvolvendo oportunidades profissionais, né? Que sustentam essa falta. E para que eu não viva novamente essa escassez, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. E aí, como eu sei que eu sou procrastinadora, eu me organizo, me planejo para não abrir, né, não ter espaço para procrastinação. É isso. Olha só, gente, quantas falhas eu já mostrei para vocês, quantas faltas, tá? A escassez, tá? A procrastinação,
Então, olha só, eu entendi, eu enxerguei que eu era procrastinadora, eu entendi que eu tinha um buraco emocional, eu entendi que não queria ter dificuldades financeiras. O que que eu poderia ter feito? Eu poderia ter continuado onde eu estava, mas não. Eu fortaleci não as minhas fraquezas e usei como desculpas. Eu fortaleci o que que era necessário para minha fraqueza não ocupar espaço. Se eu era procrastinadora, eu comecei a criar metas de conquistas. Com isso, eu eliminei o risco de escassez, né? Ou seja, eu comecei a criar metas de conquista, o que eu gostaria de alcançar, e para isso precisei criar o quê? Um planejamento e organização, para poder cumprir todos os dias minhas metas, para não cair na escassez financeira e nem tampouco ser uma pessoa procrastinadora. E se eu não fizesse, eu não conquistaria as coisas e eu passaria por dificuldades financeiras. Entendeu? Olha só, a consciência do que você é te faz enxergar o que você precisa fazer para que aquilo cada vez mais tenha menos espaço. Por isso que eu falo, você não é assim, você está assim. Porque o estar, ele é uma repetição do que você está mantendo. E o que você é o que você decide não ser. Entendeu? Eu não queria mais ser workaholic. Então, eu comecei a substituir os dias que não eram, né, normais para se trabalhar, para fazer outras coisas que não fosse trabalho. Eu comecei a focar, a mentalizar em ter uma família, um relacionamento. E assim aconteceu, né? Na fase que eu era uma máquina. Então, o que eu quero dizer? A sua fraqueza, ela pode ser sua desculpa ou pode ser sua maior razão. Eu poderia ter abraçado isso e justificado e assim, pronto. Mas não, isso virou minha razão. É a mesma coisa que a pessoa fala assim: ah, não, eu tenho filho e aí eu não consigo trabalhar. Não, ou o filho vira a sua desculpa, ou o filho vira a sua maior motivação. Hoje, a Isabela é minha maior motivação. Entendeu? Então, eu escolhi transformar a minha fraqueza em uma razão para superá-la. Para isso, eu quero falar de 3 pontos importantes para que você se supere, né? Porque não é a vida, as dificuldades, os obstáculos, a falta de oportunidades que você tem que superar. Gente, não é isso que atrapalha a sua vida. O que você tem que superar é você mesma. Porque dificuldades, eu vou contar para vocês, sempre existirão. Os obstáculos, eles já fazem parte. Falta de oportunidade, não tem. Não falta oportunidade. Mas quem recua, quem não enfrenta, quem não parte para cima, quem não busca oportunidades, é você. Nós estamos aqui na Terra. Aqui é o lugar. Eu vou falar para vocês, não sei vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Né? Eu até brinco. Até os 50 anos eu tive certeza. Daqui, cada dia é uma conquista. É um agradecimento, tá? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu quero fazer tudo o que eu posso para fazer merecer os milhões de espermatozoides que eu não deixei entrar no óvulo da minha mãe. Eu fiz esse sacrifício, então eu tenho que fazer valer isso. Afinal, foi eu que quis, não me escolheram. Eu que quis. Por isso eu invadi lá o óvulo da minha mãe, deixei milhões de espermatozoides para o lado. Então eu tenho que fazer valer disso. Entendeu? É isso. Problemas, dificuldades, obstáculos. Ninguém falou novidade. Se alguém fala tem uma vida plenamente feliz, não passa por dificuldades e está tudo maravilhoso, das duas, uma. Ou você está com algum problema psiquiátrico, ou você já saiu desse mundo. Entendeu? Não é possível. Porque não existe. Então, isso é fato. Eu não espero o problema. Eu não espero o obstáculo. Eu já entendo que faz parte do meu processo. O que eu tenho que fazer é o quê? Eu aprender a lidar com eles. Mas o que me faz driblar? Sai daqui, obstáculo, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sou eu, as minhas decisões, o meu entendimento sobre a minha identidade, sobre aquilo das minhas fraquezas, as minhas falhas. Porque aí, quando eu tenho consciência disso, automaticamente eu corrijo. Entendeu? Então, eu quero falar para vocês de 3 pilares importantes
que vão mudar a história de vocês, né? Principalmente se você está se enxergando dessa maneira, né? Então, o primeiro, propósito e mentalidade. O porquê, tá? Muitas consultoras as enxergam a venda da Mary Kay apenas como vender um batom e não como proporcionar, por exemplo, autoestima para si, para as outras pessoas, ou gerar renda extra para um sonho. Então, a primeira pergunta: por que que eu consegui ultrapassar essas barreiras minhas? Primeiro, eu tinha um desejo de formar uma família. Segundo, eu tinha o sonho de comprar minha casa, construir a casa do jeito que eu queria, de ter uma vida estável, ter uma vida confortável. Não era só ser sobre não era sobre ser rica, era sobre ter uma vida confortável, não passar dificuldades. Então, o que isso tem em comum? Propósito. Se você tem um propósito de vida, em particular nesse negócio, por exemplo, trocar de carro, pagar a escola dos filhos, você simplesmente não vai se perder. Quem vai ditar as regras não são, não é a sua falta, a sua falha, mas o que você precisa. Por isso que eu falo, a venda é o meio, ela não é o fim. Né? A zona de conforto, gente, é um lugar super agradável, mas nada cresce simplesmente na zona de conforto. No meu caso, sou procrastinadora, sou isso, sou aquilo, é uma zona de conforto. É um lugar agradável. Agora, se eu não saísse disso, se eu não criasse um propósito para eu sair desse lugar, se eu não tivesse uma meta para sair desse lugar, se eu não tivesse feito um planejamento, organização para não estar nesse lugar, eu não teria crescido. Mas crescer é desconfortável. Por isso eu falo sempre o seguinte: faça aquilo que você não tem feito. Faça aquilo que você não gosta. Faça aquilo que você acredita que vai dar sempre errado. Porque é isso que vai fazer você sair de onde você está. Não é onde está confortável para você. Entendeu? Então a motivação, ela é momentânea. Isso é fato, motivação, ela é momentânea, mas como o nome diz, motivo para ação, tá? Para que ela seja uma continuidade, né? Ela não seja um sentimento de um momento, ela precisa estar vinculada a um propósito. Se você não tiver um propósito, você não vai superar as suas falhas, né? E o que sustenta isso é disciplina. Tá? Para você dar certo e continuar, você precisa de um porquê que seja forte o suficiente para você acordar todos os dias, superar a sua preguiça ou até mesmo o medo do não, né? Como eu falei, o seminário. Se vocês mantivessem aquela chama de motivação do seminário acesa, ou seja, vincularia o seminário seguinte: caraca, eu quero isso para minha vida, eu quero isso no meu final de ano. Acabou. Você estaria com essa chama do seminário a todo momento, né? Se, olha só, se aquela chama motivacional do seminário, tá? Mantivesse acesa, gente, eu teria uma área nacional inteira, pré-qualificada para Ponta del Este. Agora sim, vamos lá. Será que se não tivesse Ponta del Este, as consultoras e diretoras teriam feito os inícios que fizeram? Olha só, eu quero ir mais adiante. Lembrando que essa é a primeira vez que a Mary Kay lançou a viagem que era exclusiva para diretoras, foi extensivo para as consultoras. Será que se a Mary Kay não tivesse lançado esse desafio, essa viagem para Ponta del Este, todo mundo teria atingido a pré-qualificação? Consultoras teriam feito isso? Por que isso aconteceu? Porque tinha um propósito. Eu quero essa viagem. E para alcançar a viagem, a meta é essa. Para eu atingir essa meta, eu preciso falar com X pessoas. Eu me planejei para isso, porque eu tinha uma meta, e essa meta me levaria a um lugar que eu desejo. Aí eu te pergunto, quais são os outros desejos que você tem para que você se mantenha motivada, para que você tenha uma meta, para que você tenha um planejamento e organização e faça isso acontecer? A motivação, ela é mantida com propósito.
se você não está motivada, você se perdeu no seu propósito. Então, como eu faço, já para me manter motivada? Crie um propósito. Entenda onde você está. Para que você está? Por que você está? Alinhe isso ao fazer, o que preciso fazer e quantas vezes precisa fazer. Em nenhum momento eu falei sobre fazer bem feito. Eu falei sobre fazer. Fazer do seu jeito e não parar. E isso vai gerar o quê? Organização e planejamento para você executar. Só se planeja e executa algo que você tem propósito. Do contrário, você começa qualquer coisa que tiver. Por exemplo, você come qualquer coisa se tiver. Já que se você não está de dieta, você vai comer qualquer coisa que aparecer na sua frente. Agora, se você tem um propósito de fazer uma dieta, você vai comer o que está planejado para você, tá? Aí você vai vender aqui um batom, por acaso vai lembrar amanhã que é consultora. Agora, se você estiver focada em ganhar X ou se tornar algo maior na companhia, você vai saber que precisa vender X batons por dia. Olha a diferença, tá? Você vai se arrumar hoje, vai botar qualquer roupa. Mas se você é uma consultora Mary Kay, uma diretora, você vai para um evento, você não vai se arrumar com qualquer roupa, não é? Porque você tem consciência, você tem que ter a imagem do seu negócio. Por quê? Porque você tem uma meta, porque está alinhado com algum objetivo, com algum propósito. Então, primeira coisa, se hoje você não está motivada, você não alinhou um propósito importante. E quando você alinha isso a um propósito importante, você cria meta, você cria estratégia, você faz de tudo para acontecer. Eu dou sempre o exemplo do carro, né? Tô sem dinheiro, não tenho dinheiro para isso. Cara, eu nunca vou esquecer uma cliente minha. Sempre eu tentava marcar sessão com ela, sempre. Ela nada de marcar sessão. Nada. Sempre dizia que já estava sem dinheiro. Eu era amiga dela, né? Eu falei, deve ser coisa de amiga, né? Que nem parente. O que que aconteceu? O carro dela quebrou. E ela consertou em 2 dias. Aí como é que eu descobri? Que a gente ia marcar de sair. Aí ele disse, meu carro quebrou, Jaque, mas se eu consertar o carro, beleza. Aí eu virei, aí ela consertou, a gente saiu. Falei assim, menina, como você consertou o carro? Você disse que não tinha dinheiro. Ah, não. Resolvi o problema, arrumei o dinheiro. É exatamente sobre isso. Quando você precisa, você quer, você dá um jeito. Entendeu? Quando você quer e precisa, você dá um jeito. Você até então não tinha condições. Você deu um jeito para arrumar. Por quê? Porque está vinculado a uma necessidade. Enquanto Mary Kay não se tornar um propósito, uma oportunidade de resolver as suas necessidades, você vai continuar sempre um dia motivado, um dia não motivado, o seu resultado hoje é X, amanhã é X. Você nunca tem uma estabilidade de resultados. Entendeu? Esse é o primeiro pilar. O segundo, organização e planejamento. Gente, eu falo sempre o seguinte: trabalhar sem agenda é a mesma coisa que dirigir sem GPS. O dia passa e a sensação é de que nada foi feito. Eu fui fazer a unha até a Adriana também faz a unha com a Vivian, né? Só faço minha unha com a Vivian, maravilhosa. Cara, cheguei na casa dela para fazer a unha, né? Sempre vou, uma vez no mês, quarta-feira. Cheguei lá, aí ela falou assim, eu falei, e aí, como é que tá seu dia? Já que eu já fiz tanta coisa, eu acordei 5 horas da manhã, eu preparei o café do meu filho, eu ajudei minha avó que tá com problema aqui com uma tonteira que não passa, fazendo um monte de exames. Eu preparei o almoço, eu fiz um escondidinho, saudável lá, super saudável. Eu fiz um bolo, eu fiz 3 unhas, e as unhas não são rápidas, tá? São unhas demoradas. Eu fui ouvindo aquilo tudo, e ainda fui fazer exercício, ainda fui para academia e botei meu filho na escola. Eu falei assim, nossa, eu já tô até cansada. Você conseguiu fazer isso tudo de manhã? Eu falei para ela, não sei nem se eu teria dado conta disso tudo.
Aí, por um acaso, final de semana, tava com uma amiga. Ela falou, eu botei meu café da manhã para minha filha, aí meu café com leite esquentava e esfriava, esquentava e esfriava. Com minha filha, já quando fui ver, já era meio-dia, a hora do almoço. O que que eu tô querendo dizer para vocês? Planejamento e organização. Quando você sabe o que precisa fazer, você organiza seu tempo. O teu tempo triplica. Seu dia de 24 ele vira 72 horas. Não é um dia que passa rápido. Não é essa sensação. Se você, você não fez nada para tornar esse dia produtivo. E aí aquela sensação, né? Passou o dia e a percepção é de que nada foi feito. Se você é a pessoa que passa o dia e percebe que nada foi feito, você realmente está perdido em todos os seus propósitos e com certeza você não está tendo resultados. Então pratica a técnica, gente. Eu adoro essa técnica, time blocking. O que que é isso? É bloqueio de tempo. Por exemplo, de 9 às 10 é tempo de enviar mensagem para os clientes. Por exemplo, de 10 às 11, estudar um produto. Tá? Estou dando exemplo. Ou separar um time blocking fixo. Por exemplo, como uma forma de você criar rotina para fazer o que precisa fazer, você bloqueia seu horário. Então, vamos supor que de 1 às 3, todas as tardes, você se organize, ó, de 1 às 3, eu vou tirar para fazer Mary Kay. Eu vou tirar para organizar e planejar as minhas metas, o que eu preciso fazer. Então, você sabe que de 1 às 15 pode cair o teto da tua casa. Esse horário está bloqueado para você fazer o que precisa fazer para o seu negócio dar certo. Ligação, agendamento, rodar na rua, fazer divulgação. É isso. Se você não tiver isso, então você sabe o que você vai fazer? Todas as outras coisas vai direcionar para os outros horários. Mas você sabe que de 1 às 3 é para o seu negócio, tá? E esperar as coisas acontecerem não é estratégia. Então, o primeiro ponto é não organizar e planejar. Esperar as coisas acontecerem, não é estratégia. Então, é... mas o que criar? Planejamento da semana ou do mês. Definir metas diárias de abordagem, agendamentos e demonstrações. Então, por exemplo, eu fechei de 1 às 3 todos os dias. Beleza. Qual é a minha meta? Então, o que eu vou fazer de 1 às 3? Eu vou ligar. Hoje eu vou ligar para umas clientes para tentar agendar a sessão. Não. É pegar teu caderno de 10 matérias, lembra? Tá? Então, por exemplo, bloqueei todas as tardes, todas as tardes. Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta com Mary Kay? Vamos supor que minha meta seja vender 4.000 para eu lucrar 1.600 por mês para eu colocar na minha poupança. Eu vou guardar 1.600 todo mês, porque eu quero ter ao final de 12 meses 19.200. Porque eu quero ter um sinal para dar a entrada no meu carro. Olha a diferença. Eu bloqueei meu horário de 1 às 3, porque meu propósito é ganhar 1.600 líquido por mês, vender 4.000, tá? Porque no final de 12 meses, eu quero ter um dinheiro para dar um sinal na compra do meu carro. Então, se eu tenho que vender 4.000 por mês, eu tenho que vender por semana o quê? R$ 1.000, certo? Estou separando de 1 às 3, eu estou dando exemplo, de 1 às 3. Então, tem 2 horas por dia, certo? Eu tenho que vender R$ 1.000 por semana. Se eu tenho 5 dias de 1 às 3, então eu tenho que vender por dia quanto? R$ 100. Poxa, eu só tenho batom para vender. Então, eu vou trabalhar só com batom. Então, para eu ter R$ 100 por dia vendidos, eu preciso vender uma média de 2 batons por dia, certo? Se tiver tal produto, são X por dia. E isso vai fazer com que eu tenha, ao final de um ano, 19.200. Só que quando você trabalha com planejamento e organização, você planejou vender 2 batons em 2 horas. Só que você pode vender 4. Porque quando você planeja e se organiza, a tua meta já é comprovado. Você chega a múltiplos de 3. Então, seus 19.200 que você programou para o final do ano podem virar o dobro, 38.000. 38.400. Mas eu tenho um propósito. Meu propósito é
ganhar 1.600, juntar para o final do ano, vender X por semana, e aquele meu horário é bloqueado, meu time blocking. Aquele horário que eu bloqueei. Então, o primeiro, né, motivo eu falei para vocês, porque tem um propósito, planejamento e organização. Terceiro ponto importante para você se manter motivado: proatividade e venda ativa. O que que é isso? O fazer. Não adianta você planejar e organizar, não adianta você ter um propósito, saber o que você vai fazer. Eu quero dar uma entrada no carro. Então, eu vou me organizar e me planejar toda, tudo lindo no papel. Gente, o que eu mais conheci foi gente boa, de sonho, de cartaz de meta, aquele cartaz de meta lindo, aquele planejamento impecável, mas não tinha o terceiro pilar: proatividade, o chamado sair do papel e fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém fará algo melhor do que você. Sabe por quê? Porque só você sabe do que precisa e qual é a sua necessidade. Então, ninguém fará algo melhor do que você. Pode entender mais do que você, mas ninguém fará melhor do que você. Sabe por quê? Porque se você precisa, você vai ter muito mais vontade de fazer do que qualquer outra pessoa. Porque você tem uma necessidade. Você pode ter 570 problemas e dificuldades, mas se você tiver um único motivo e vontade de fazer e partir para a luta, tiver ação, você passará por cima dos 570 problemas. Sabe por quê? Porque o seu foco não está no problema que é a sua desculpa, tá? Grave isso. Se você tem vontade de fazer, você tiver ação, você pode ter 570 problemas. Mas se o seu foco não estiver nos problemas, porque quando é que a gente sabe que o nosso foco está nos problemas? Quando você toda hora tem uma desculpa. Toda hora você tem uma desculpa. O teu foco está no problema. O seu foco é o problema. Entendeu? O seu foco está nos 570 problemas. Se você passa mais tempo contando histórias de problemas, você ainda não tem um motivo, um único motivo, para olhar tudo que a vida está te oferecendo e pode proporcionar. E que sua mente pode te levar. Porque quando a gente pode ter 570 problemas, mas quando você está ali, focado no teu sonho, no teu desejo, você é um trator do seu desejo. Meu amor, você não vê 570 problemas. Você só olha o alvo, só olha a direção. Você vai, ó, nem vou perder tempo com isso. Porque é fato que a vida vai ter problema, porque é fato que toda hora vai ter uma coisa. Gente, toda hora tem alguma coisa, tá? Minha vida não é. Ah, tem problema, já? Não, não tem problema, graças a Deus. Porque para eu dizer que tem algum problema, para mim é doença grave e morte. Tirando isso, fácil de resolver. Eu vou dar meu jeito. Mas você tem que estar afim de fazer. Então, quando você foca naquilo, significa que você não encontrou um grande motivo para superar todos os 570 problemas. Esse é um exemplo. E quando você é aquela pessoa que não conta problemas, tá? Mas que fica esperando as coisas acontecerem, ou melhor, espera que a cliente se pronuncie. Ah, já que eu não falo de problemas, não, olha, eu nem fico olhando os problemas. Mas você pode ser aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem. Fica esperando aquela cliente te chamar. Deixa eu te falar. O tempo que você esperar por ela e não a busca por ela é o tempo deixado por você para outra pegar o seu cliente. Grave isso. O tempo que você espera as coisas acontecerem, tá? É o tempo que você está perdendo essa pessoa para uma outra profissional que vai pegar a sua cliente. Lembre-se que a carteira de cliente, ela é orgânica, gente. Clientes saem,
outros precisam entrar. Mas para esse movimento, você precisa estar neste movimento. Se clientes saem e nenhuma entra, é que nem consultora de equipe. Se consultoras saem e nenhuma entra, não é falta de oportunidade, é você que não está saindo do lugar. Porque se você estivesse saindo do lugar, você não lembraria das clientes que foram embora. Aliás, sua carteira está tão cheia que você, inclusive, não consegue nem dar conta das suas clientes. Se você está com uma unidade, tem gente saindo, você não está nem percebendo, você já fez de tudo por essas pessoas e você não está nem vendo, é porque você está buscando novas pessoas. Então, eu te pergunto, são os clientes que não existem, as oportunidades que não tem, a equipe que não funciona, ou é você que não está saindo do lugar? É isso que faz uma motivação, é isso que faz você ter resultados. É ter um propósito. Show. Vamos me organizar para aquilo, do jeito que você consegue, mas criar uma meta diária, inegociável. Não precisa trabalhar todos os dias, pode ser naquele horário. Eu bloqueei minha agenda. Não sei o que eu vou fazer, mas faz. Porque o terceiro pilar que faz as coisas não acontecerem é ação. A falta de ação. A perda do tempo de contabilizar problemas. E isso, gente, faz parte do motivo, do planejamento e organização, da meta e do resultado que você quer alcançar. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Não é uma sugestão de dinâmica mesmo, tá? Vou chamar de clube da ação. Cada uma de vocês vai enviar para 5 pessoas, tá? A seguinte mensagem. Vou colocar essas 2 mensagens no grupo das diretoras, vocês compartilham para as consultoras também, tá? Aí vai colocar assim: hoje à noite você vai fazer isso, tá? É uma ação. Ah, já que isso é uma coisa boba, é uma ação. Porque muitas vezes os seus resultados não vêm porque te falta ação. Você pode ter meta, você pode ter planejamento, você sabe o que você quer conquistar, mas você não tem ação. Às vezes você tem ação, tem vontade, mas você não sabe o que vai fazer com aquilo. Aí você é que nem uma barata tonta por aí. Também não vai funcionar. Entendeu? Aí, qual é a mensagem? Oi, fulano, deixa eu até anotei aqui, peraí. Anotei aqui. Oi, fulana. Eu estou com... Boa noite. Oi, Janaína. Estou começando um movimento novo e selecionei a dedo 5 mulheres admiráveis para estarem perto de mim nessa fase. Eu escolhi você porque a sua qualidade, aí você vai dizer qual é a qualidade dela, exatamente o que eu quero levar comigo nesse grande passo. Obrigada por me inspirar, sem nem saber. E eu preparei um mimo, um presente especial para você. E eu gostaria de saber como é que eu posso te entregar. A outra mensagem seria: oi, fulana. Sabia que você faz parte da minha lista de 5 mulheres que me inspiram a dar certo? Pois é. Ao pensar nas suas qualidades, ganhei a coragem que me faltava para um novo projeto. Eu queria retribuir esse carinho com um presente que separei para você. Onde posso te entregar? Onde posso te encontrar para entregar? E aí você vai se encontrar com elas, vai entregar um mimo, e aí você vai fazer um scan analyze, uma sessão de cuidados de pele. Entendeu? Mas já que isso é uma coisa básica, isso é uma ação. Muitas vezes falta ação básica. Faz só isso. 5 pessoas. Eu tenho certeza absoluta. Você fala assim, caramba, meu Deus, eu tive 5 vendas aqui que eu não esperava. Que estavam ali, pessoas que estavam ali que eu gosto e não acontecia. Ação. Entendeu? E aí você pensa assim, o que eu posso fazer todos os dias? Mas não sobre fazer todos os dias. O que eu posso fazer? Para que eu estou fazendo isso todos os dias? Ou melhor, o que eu quero obter fazendo isso todos os dias? Quando você alinha tudo isso, você literalmente tem um seminário todos os dias de manhã, te deixando com aquela energia, com aquela vitalidade. Já que todos os dias você está assim animada? Claro que não, nem um pouco. Hoje foi um dia, por exemplo, que eu não produzi nada lá na Marinha. Absolutamente nada. Nada. Entendeu? Porque foi um dia que eu estava focada numa questão pessoal. Mas está tudo bem. Mas eu sei o que eu tenho que fazer com meus outros dias. Eu sei o que eu preciso fazer com o meu mês. Eu sei o que eu não posso deixar de fazer. Eu sei o que eu preciso fazer
mesmo que eu esteja desanimada, porque eu tenho uma meta. E essa meta, ela tem que ser muito maior do que qualquer dia de chuva, do que qualquer notícia ruim, do que qualquer dificuldade, do que qualquer desânimo. É pegar lá no fundo mesmo. Isso é a zona de desconforto. Mas uma coisa é certa, lá no final, você vai ter um momento mais confortável e vai perceber que valeu a pena. E vou te falar, você vai ter muito mais resultados do que aquele que você planejou. Eu sempre falo o seguinte, né, que eu me planejava na Mary Kay, porque eu sempre amei viajar. Então eu me planejava para as viagens internacionais. Que quando eu conquistei o carro, na época era Isolda, ela me ligou. Jaque, parabéns, você conquistou o carro. Eu nem imaginava sobre carro. Porque minha meta era a viagem. Então, eu planejava para viagem, entendeu? E não veio a viagem, não, porque tinha a viagem dos 800 mil pontos e tinha a viagem de 1.200.000 pontos. Eu pensava na viagem de 800 mil pontos. Todo o planejamento, eu alcançava as viagens de 1.200.000 pontos. Mas todo o planejamento foi de 800 mil, não foi para 1.200.000? Sim, mas quando você está planejada, o que você planejou é o dobro, é o triplo. Porque se você sai para a rua 2 horas para vender 2 batons, cara, você não vai vender só 2 batons. Se você sai abastecida de batom, posso garantir que você vai vender muito mais batons. Entendeu? É isso. Aí você direcionou seu pedido só para batom, você foi para fazer só batom, e você não vai ficar com o estoque lotado, e você vai cumprir sua meta. Você vai ser a rainha do batom no Rio de Janeiro. Ok, mas foi a forma que você escolheu. Agora, não olha para as dificuldades. Só tem duas coisas que vão te parar: morte de alguém querido ali contigo, doença. O resto não pode parar você. Então, eu falo o seguinte: minha motivação sou eu. Hoje, minha maior motivação sou eu. Porque se eu não estiver de pé, nada vai acontecer. Tem que começar por você. Então, pensa sobre como os seus dias estão sendo preenchidos. Que pensamentos, que desculpas, que problemas têm preenchido os seus dias? E seus dias estão sendo preenchidos com ações, com planejamentos, com propósitos? A vida é uma energia. O universo vai trazer exatamente o que você ressoa todos os dias. É simples assim, entendeu? Já como é que as coisas aconteceram? Fazendo, planejando, mentalizando, sonhando e todos os dias imaginando que aquilo ali já estava nas minhas mãos. Eu me imaginava nas viagens. Eu imaginava casada, imaginava tendo filho. Gente, é assim que vocês têm que imaginar. É assim que vocês têm que trabalhar, é pegar a energia do seminário, juntar com a tua vontade de dar certo, cara, e partir. Como tem sido os seus dias? Como você tem ocupado a maior parte dos seus dias? E olha que a gente não falou sobre treinamento de produto, sobre técnicas de vendas. Eu estou falando sobre comportamentos que constantemente adotamos na nossa vida. Quando você entende a sua falha, você se supera, você alcança, você cria uma força, mas você precisa reconhecer o que você precisa melhorar. Entendeu? Isso é um ponto-chave. E aí, quando eu tive esse entendimento, as coisas começaram a melhorar. Hoje, por exemplo, né, relacionamentos não duram mais tanto tempo. Ou não começam, porque eu já consigo identificar, ter uma visão melhor e não deixar que os esquemas atrapalhem ou me seguem na trajetória da minha vida, nas coisas que eu quero conquistar. Mas para isso a gente precisa olhar e ver, cara, o que que me impede hoje de fazer Mary Kay isso? O que que eu posso fazer para superar isso? É isso, isso, isso. Coisas simples. Não precisa de nada mirabolante. Exatamente isso. Entendeu? É isso, meninas.
E rapazes? Quantos tem rapazes aí? Foi leve, né, ô Amanda? Não foi pesado, não, né? Não esquartejei ninguém, não, né? O que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Eu Total, total. adorei. Teve só uma cintada de leve, assim, só uma. Ei, Teve, acorda. teve. Aí Mas depois foi é ótimo. grave isso, exatamente. Eu vou botar aquelas duas ações para vocês lá no grupo, para vocês compartilharem, tá? Façam isso hoje. Pense em 5 pessoas, tá? É uma ação simples. Vai até essa pessoa e faz uma scan analyze, faz a sessão de cuidados. Eu quero, assim, realmente, quem fizer, passar o depoimento. Já que fiz isso por 5 pessoas, tive esse resultado, não esperavam. Eu tenho certeza que vocês serão surpreendidas. Entendeu? Que é exatamente isso que a gente precisa, de uma ação. É isso. Mas é aquilo que eu faço. Ação sem propósito e planejamento não tem resultado. Então, uma coisa é ligada à outra. O que você quer, o que preciso fazer e o que eu posso agir agora com as ferramentas que eu tenho. É isso. Porque ninguém disse que você precisava ter todo o conhecimento, precisava ser perfeito, que o universo precisava estar conspirando, que os planetas deveriam estar em Júpiter, Saturno, Urano, seja o que for. Não. É simplesmente o que te move, é o que faz você sonhar, que faz você desejar. Isso faz você realizar, criar meios para executar aquilo. Isso te tira do seu ambiente, te faz desbravar. É isso. Isso é realização. Entendeu? Então, quem não fez seu cartaz dos sonhos, sugiro que faça. Muitos resultados bons. Não, baita resultado. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí do treinamento, tá? Hoje até fui tranquilinha. E lembrando que Acabamos semana que... cedo também, olha como É hoje fomos isso. disciplinadas. Viu? E semana que vem vai ser o treinamento de novas consultoras. Novas Consultoras. consultoras? Novas Isso, novas consultoras. consultoras. Isso. E na outra semana vai ser de novas diretoras. Que, na verdade, gente, não é de novas consultoras, novas diretoras. É para todo mundo, porque a gente é sempre em fase de reciclagem, tá? Então, isso é para todo mundo. Tá Isso aí. bom? Lembrando vocês que eu coloquei o link do canal do YouTube, tá, diretoras? Vocês compartilhem novamente com as unidades de vocês. Os álbuns estão lá, as playlists estão separadas, né, como consultoras, motivacionais, tem um skincare lá com a invenção da Mary Santos maravilhosa, que a gente fez no final do ano Maravilhosa. passado. Vale a pena reassistir, quem não assistiu ainda, ou quem já assistiu. E tem uma pasta escrito aulas extras. Essas aulas extras são aulas que a gente já teve, né, em outro momento, de outras diretoras. Tem a história de Mary Kay Ash, que é o filme de Mary Kay Ash lá, tá salvo. Tem as 2 aulas que eu comentei no começo dessa aula, que foi do seminário, que é do Tiago Godoy e da Andréa Vermonte, tá lá também. Tem o resumo do nosso seminário desse ano, que tem fotos lá. Então, vasculhem tudo lá no canal do YouTube. A única pasta fechada, restrita, é as aulas das diretoras, que vão estar abertas para vocês quando vocês se formarem. Né? Mas, por Exatamente. enquanto, as outras estão liberadas. Perfeito. Tá? Tá ótimo, gente. Amanda sempre no bate local aqui. Vou E parar te aqui a agradecer gravação mais só uma para gente. vez. Tá bom. Tá, Quero te vou parar aqui agradecer aí. rapidinho, só para a gente não perder a gravação, porque não pode perder de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, pode parar aí.